E aí galera, beleza? Curte história, arte, mistérios? Prepare-se para uma viagem alucinante com Leonardo da Vinci. Ele não era só pintor, era um gênio multifacetado. Conheça as 15 esquisitices geniais dele. Prepare-se para questionar tudo sobre esse mestre. Aperte os cintos, vamos mergulhar na vida e obra desse gênio. Leonardo da Vinci era o rei do multitasking muito antes de inventarmos essa palavra. Sabe aquele ditado, duas cabeças pensam melhor que uma? Então, Da Vinci devia ter uns 10 cérebros funcionando ao mesmo tempo, porque ele não só era ambidestro, como também conseguia escrever com as duas mãos. Ao mesmo tempo, enquanto nós, meros mortais, lutamos para escrever uma linha reta com a mão certa, Da Vinci provavelmente rabiscava sonetos com uma mão e equações matemáticas com a outra. Séculos antes de Santos Dumont, os irmãos Wright, ou Elon Musk, Da Vinci já rabiscava projetos de máquinas voadoras mirabolantes. Ele bolou o parafuso aéreo, uma estrutura genial. E não para por aí. Tanques de guerra, submarinos, robôs. O cara era tipo um Júlio Verne da vida real. Como ele conseguia imaginar coisas tão complexas séculos antes delas se tornarem realidade? Será que Da Vinci tinha uma bola de cristal, ou era um viajante do tempo? Fica aí a reflexão. Em uma época em que devorar carne era comum, Da Vinci nadava contra a corrente. Sim, ele era vegetariano. Amava a natureza e os animais. Escreveu que matar animais era crueldade. Preparem seus crucifixos e água benta porque essa história é de arrepiar. Da Vinci tinha uma obsessão mórbida pelo corpo humano. Ele queria entender cada músculo, osso, veia e artéria. E como ele fazia isso? Dissecação de cadáveres. Na época, mexer com defunto era pedir para ser taxado de bruxo. E Da Vinci acabou na mira da igreja. Mas o cara era esperto e conseguiu driblar a fogueira. Ufa! A Mona Lisa é, sem dúvidas, a obra-prima de Da Vinci, um ícone da arte mundial. Mas você já reparou que a moça mais famosa da história da arte tem um defeitinho básico? Ou melhor, a falta de sobrancelhas. Sim, meus amigos. A Mona Lisa parece ter esquecido de passar o lápis de sobrancelha antes de posar para o quadro. E isso já gerou teorias da conspiração mais mirabolantes que a internet já viu. Alguns acreditam que as sobrancelhas foram removidas durante uma restauração mal-sucedida, já outros defendem que Da Vinci, num surto de abstração artística, simplesmente decidiu não pintá-las. Se você pensa que ser um gênio é moleza, prepare-se para se enganar. Da Vinci, o cara que desafiou a lógica e a física com suas invenções, teve que superar um desafio e tanto, a dislexia. Sim, meus amigos, esse mestre da arte e da ciência tinha dificuldades de leitura e escrita. Imagina a frustração de ter uma mente tão brilhante presa em um emaranhado de letras. Mas Da Vinci não se deixou abater. Com determinação e criatividade, ele encontrou maneiras de contornar suas dificuldades e transformar seus desafios em combustível para sua genialidade. Uma verdadeira lição de superação. Você já tentou escrever olhando para um espelho? Leonardo da Vinci escrevia tudo ao contrário, da direita para a esquerda. Essa escrita espelhada intriga historiadores e criptoanalistas há séculos. Alguns acreditam que ele fazia isso para proteger suas ideias de plágio, já outros apostam que era só uma forma de driblar a censura da igreja. Se você achava que Da Vinci era só um cara de exatas, prepare-se para se surpreender. Além de pintar e inventar, Da Vinci também mandava ver na música. Fontes da época o descreviam como um lira de braço exímio. Imagina só a disputa por um lugar na primeira fila de um show particular de Da Vinci. Reza a lenda que ele também cantava divinamente e até compunha suas próprias canções. Se você tem estômago fraco, pule essa parte.
Para alcançar o realismo impressionante em suas obras, Da Vinci não tinha medo de botar a mão na massa, ou melhor, nos órgãos internos. Ele abria cadáveres em nome da ciência. Seus desenhos anatômicos são obras-primas até hoje, mas essa busca rendeu a Da Vinci a fama de cientista louco. Leonardo da Vinci não se contentava em apenas entender o mundo como ele era, ele queria criá-lo do zero. E não estamos falando de pintar paisagens, e sim de projetar uma cidade inteira, uma utopia urbana livre de doenças, desigualdade e caos. Em seus cadernos ele esboçou planos detalhados de uma cidade ideal, com ruas espaçosas, sistemas de canalização de água e esgoto avançados para a época, e até um sistema de transporte público inovador. Infelizmente, a cidade ideal de Da Vinci nunca saiu do papel, mas seus planos visionários inspiram arquitetos e urbanistas até hoje. Quem sabe um dia não teremos uma cidade digna da genialidade de Da Vinci. Quem diria que por trás da mente brilhante e calculista de Da Vinci se escondia um contador de histórias nato? Sim, meus amigos, além de gênio, Da Vinci era um mestre na arte de entreter com palavras. Em suas horas vagas, ele adorava reunir a corte e narrar histórias fantásticas, cheias de aventura, mistério e humor. Imagina só ter a sorte de ouvir uma história contada pelo próprio Da Vinci? Devia ser melhor que qualquer série da Netflix. Infelizmente, nenhuma de suas histórias foi registrada em seus cadernos, mas podemos imaginar a riqueza de detalhes e a criatividade que ele colocava em cada narrativa. Se você já se perguntou qual é a fórmula mágica para um corpo perfeito, pode agradecer a Da Vinci por ter tentado decifrar esse enigma. O desenho do Homem Vitruviano, uma das obras mais famosas de Da Vinci, é a representação gráfica da busca pela proporção ideal do corpo humano. Inspirado nas ideias do arquiteto romano Vitrúvio, Da Vinci desenhou um homem nu inscrito em um círculo e um quadrado, representando a harmonia entre as formas geométricas e o corpo humano. O homem vitruviano se tornou um símbolo universal da beleza, da perfeição e da capacidade humana de alcançar o equilíbrio entre corpo e mente. Leonardo da Vinci não se contentava em apenas observar a natureza de longe, ele queria mergulhar em seus mínimos detalhes. Ele passava horas a fio desenhando plantas, flores, insetos e animais com uma precisão milimétrica. Seus estudos da natureza não eram apenas por pura curiosidade, mas sim uma busca por entender os mecanismos que regiam o mundo natural. Ele acreditava que a natureza era a maior inventora de todas, e que ao estudá-la, poderia desvendar seus segredos e aplicá-los em suas próprias criações. Da Vinci via a natureza como uma fonte inesgotável de inspiração e conhecimento. Você já começou 1000 projetos ao mesmo tempo e não terminou nenhum? Bem-vindo ao clube dos Da Vincis da procrastinação. Apesar de sua genialidade inegável, Da Vinci tinha um defeitinho básico. Ele era mestre em deixar coisas pela metade. Sua mente inquieta e criativa estava sempre borbulhando de novas ideias, o que o levava a abandonar projetos inacabados para se dedicar a novas paixões. Entre pinturas inacabadas, esculturas abandonadas e invenções incompletas, Da Vinci deixou um legado de obras inacabadas que nos fazem imaginar o quão mais brilhante ele poderia ter sido se tivesse mais tempo, ou menos ideias. Leonardo da Vinci não foi apenas um pintor, inventor, cientista ou artista. Ele foi a síntese de tudo isso e muito mais. Sua genialidade transcendeu os limites do tempo, influenciando áreas do conhecimento que ele provavelmente jamais imaginaria. Da anatomia à engenharia, da arte à botânica,
Da Vinci deixou sua marca em tudo o que tocou, abrindo caminho para novas descobertas e desafiando o status quo com suas ideias revolucionárias. Ele nos ensinou que a curiosidade, a criatividade e a busca incessante pelo conhecimento são as ferramentas mais poderosas que um ser humano pode ter. Curtiram essa viagem pelo mundo de Leonardo da Vinci? O cara era um mestre Jedi da criatividade. Não era só um rostinho bonito na história da arte, um furacão de ideias em 1000 áreas do conhecimento. Mas essa aventura não termina aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história. Qual das esquisitices do Da Vinci te deixou de queixo caído? Conta aí nos comentários. Valeu pela companhia e até a próxima parada.